Boa noite, meus irmãos. A paz e a graça do nosso Senhor Salvador Jesus esteja sobre a sua vida. Prazer estar com vocês. Agradeço a Deus por me permitir estar aqui com vocês nessa noite. Agradeço ao pastor Diego pelo convite. É sempre um prazer estar com os irmãos. Aproveitar que vocês estão em pé, vamos ler a palavra do Senhor no livro dos Salmos. Vamos ler o Salmo 107, mas não vamos ler ele todo, é um salmo longo, salmo lindo. Depois você lê na tua casa com calma, meditando toda essa palavra linda, que é o Salmo 107. Muito obrigado, minha irmã. Salmo 107, eu quero ler com vocês o versículo 28 até o versículo 34, amém? Estou lendo na NVI, Salmo 107, versículo 28 até o versículo 34, a palavra do Senhor nos diz assim: na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo estéril por causa da maldade dos seus moradores. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Obrigado, irmãos. Esse Salmo 107, eu acho ele um salmo muito lindo. Ele tem uma mensagem muito forte, que é uma mensagem para todas as situações que a gente pode experimentar, viver nesse mundo, nessa terra. O salmista vai falando, ele começa dizendo para nós darmos graças ao Senhor. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Nós vamos dar graças a Deus porque Deus é um Deus bom. Deus é um Deus bom. Por causa da bondade do Senhor, eu creio que nós estamos aqui. Por causa da bondade do Senhor, nós fomos salvos. Por causa da bondade do Senhor, nós tivemos na nossa mesa o café da manhã, o almoço, alguns já jantaram. Por causa da bondade do Senhor, você tem o seu trabalho, o seu emprego, os recursos necessários para pagar suas contas. Tudo isso, irmãos, a gente obtém por causa da bondade do Senhor. A gente precisa ter sempre isso em mente. Tudo que temos por causa da bondade do Senhor. Mas o salmista vai fazendo um contraponto, porque ele fala das maldades que nós praticamos. Apesar de sabermos que Deus é bom, muitas vezes nós escorregamos, nós nos desviamos, nós esquecemos da bondade desse Deus. Nós não somos perfeitos, irmão, nós falhamos. E por nós falharmos, muitas vezes, as situações da nossa vida, elas saem do nosso controle. Elas não saem do controle de Deus, mas elas saem do nosso controle. E nesse salmo a gente vê diversas situações que saem do controle dos homens, mas aí o texto diz, mas eles clamaram ao Senhor. E quando eles clamaram ao Senhor na sua aflição, o Senhor os ouviu, o Senhor visitou, o Senhor mudou a situação, o Senhor trouxe uma bênção, o Senhor fez alguma coisa. Sempre que clamamos ao Senhor, Ele faz alguma coisa. E nesse trecho que lemos, do versículo 28 ao 34, fala para a gente de tempestades. E eu fico pensando nesse texto, porque nós temos vivido no nosso país, muitas tempestades. Eu creio que o Brasil sempre foi uma terra de chuvas, Eu morei aqui pertinho, em 1975, 76, por aí. Eu morava aqui pertinho, na rua da escola, aqui do lado. E a gente tinha vindo lá do Imirim, porque lá dava umas enchentes, pastor Diego. E na enchente que tivemos lá no Imirim, em 1974, nós perdemos tudo. Mas sabe o que é tudo? É tudo mesmo. Perdemos tudo mesmo. Não é perdemos alguma coisa, perdemos tudo mesmo. Deu a enchente, meu pai tinha feito tinha um muro bem resistente, e para entrar no quintal tinha uma escada que você subia e depois descia, que era para não entrar água lá. Mas estava tendo uma obra da Sabesp na rua, eles estavam fazendo passando uma adutora, e a máquina trabalhando bateu no muro e derrubou o muro. Derrubou uns
3 metros de muro, não sei, derrubou um bom trecho do muro. E aquele dia eu acho que foi a maior chuva que eu já vi. O céu fechou, e era só, vai vir água aí. E a água veio, e veio muito forte. E encheu tudo, a água cobriu o fogão. Perdemos tudo. Colocamos alguma coisa no móvel dentro da casa para tentar salvar as coisas. O móvel tombou. O móvel tombou na água e foi tudo ali. E eu lembro que eu tinha um par de sapato que ficou, e eu saí depois para ir na casa da minha tia no outro dia. E as ruas eram todas de terra. Então, quando ele estava saindo, a terra, a lama que estava ali, né, afundou, atolou até o joelho. Até quase no joelho atolou. E eu tirei o pé, mas um pé do sapato ficou lá. Fiquei só com um pé de sapato, jogou fora, né? O pé do sapato ficou lá, a lama fechou, não deu para pegar aquele pé de sapato. Essa situação de enchente é uma situação terrível. E nós perdemos tudo ali, mas foi uma coisa assim praticamente pequena. Eu estava vendo essa semana as cheias lá no Amazonas, as chuvas e a enchente que está, de levar a casa inteira de uma vez só. A casa toda indo embora, né? Como se fosse uma caixa de sapato jogada na enxurrada. Uma casa inteira indo embora. E eu falei, meu Deus, como isso é triste, como isso é terrível. Ali está a vida de uma pessoa. A pessoa não sabe mais nem onde vai morar, porque se levou a casa, não tem mais nem o lugar, o espaço onde a casa estava antes, ela não tem mais. Então são situações terríveis, situações terríveis. Essas tempestades que têm abatido sobre o Brasil. No mês passado, né, tivemos aqui no litoral de São Paulo, Ubatuba, aquela região ali, morreram dezenas de pessoas. O ano passado foi lá no Rio de Janeiro, na região de Petrópolis, que teve as tempestades, o deslizamento, teve no Nordeste, lá em Recife. A gente tem visto isso acontecendo em muitos lugares, muitos lugares. E essa é uma situação triste, muito triste. Essas situações das tempestades. E esse trecho do Salmo que nós vemos, alguém estava numa tempestade, e essa tempestade era ainda em alto mar. Era o pessoal que estava no navio. Você lê isso aí a partir do versículo 23, né? Aqueles que estão no navio, fazendo negócios, e aí vem uma tempestade em alto mar. E se a tempestade já é perigosa na terra, eu creio que no mar é muito mais perigosa. O Diego lembra do pastor Neco. O pastor Neco foi marinheiro muitos anos, da Marinha Mercante. E ele disse que uma vez eles estavam com muitas trem, né, as locomotivas, no convés do navio. E eles estavam ali para o lado da América Central, trazendo aquelas locomotivas, e deu uma tempestade, a água varreu o convés do navio, levou tudo embora. Levou todas aquelas máquinas para o fundo do mar. O mar, meu irmão, é uma situação muito mais complicada. A Márcia tinha um tio, o seu Osias, gente muito boa, que era pescador. Ele morava ali na região do Espírito Santo, né? Do estado do Espírito Santo. E uma vez eles tiveram um problema no barco lá, e uma tempestade arrastou eles, e eles ficaram perdidos. O pessoal achou que tinham morrido. Com uns 15 dias, mais uns 20 dias, para que fossem encontrados pela guarda costeira, pelo pessoal da Marinha. Acharam eles já nas águas do Rio de Janeiro, bem longe de onde eles a princípio estavam. Ficaram lá muitos dias perdidos, mas graças a Deus, Deus pôs a mão, cuidou, protegeu, porque o barquinho deles era um barquinho simples, não tinha tecnologia, nada. Nesse texto que nós lemos, essas pessoas nessa angústia, nesta aflição de uma tempestade, diz o texto, eles clamaram ao Senhor, e o Senhor os tirou da tribulação em que se encontravam. E eu quero pensar que a gente não passa só pelas tempestades, irmãos, das chuvas. Nós passamos por outras tempestades na nossa vida. Há situações na nossa vida que são tão devastadoras quanto uma tempestade. Mas sempre que clamamos ao Senhor, o Senhor pode nos livrar, o Senhor pode nos socorrer, o Senhor pode nos ajudar. E quando a gente fala em tempestade, a gente não tem como esquecer algumas
situações, eu quero ver algumas situações da Bíblia com vocês, onde as pessoas viveram tempestades. A primeira delas, foi a primeira tempestade, é a situação do Noé. Nos dias de Noé, a Bíblia diz para a gente que nunca tinha chovido sobre a terra. Mas lá no capítulo 6 de Gênesis, a gente vai ler o seguinte, Gênesis 6, versículo 5. O Senhor viu a perversidade do homem, tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Olha que coisa, o mundo estava se esquecendo de Deus, e a inclinação do coração do homem era sempre e somente para o mal. O pensamento do homem estava sempre voltado para a maldade. E aí, o versículo 8 vai dizer: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Se tinha gente ruim naquela terra, tinha alguém que fazia diferença. Deus olhou para aquela terra e ele viu alguém diferente. Alguém era diferente. E Deus falou com Noé, no versículo 17 do capítulo 6, 17 e 18. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Deus fala, olha, vai vir uma tempestade aí, Noé, mas com você eu tenho uma aliança. Irmãos, há tempestades vindo, há muitas tempestades vindo sobre a terra, mas eu creio que Deus continua dizendo o seguinte: com você eu tenho uma aliança. Como Deus falou com Noé, Ele fala para você: com você eu tenho uma aliança. Aí o versículo 22 do capítulo 6 vai dizer o seguinte: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Deus tinha uma aliança com Noé, acabou? Não, Noé tinha algo para fazer. Deus falou, virá uma tempestade, Noé. E Deus falou para Noé, fica tranquilo na sua casa vendo a televisão? Não, Deus falou para ele, constrói uma arca. Deus deu as dimensões, Deus falou o material, Deus falou como teria que ser construído. E Noé foi construir. E construir uma arca naqueles dias, com certeza, não era uma façanha fácil, não era uma coisa fácil. Era um negócio muito difícil. Não tinha um depósito de material para ir lá comprar a tábua. Ele tinha que derrubar a árvore lá na floresta. Aquela árvore que ele derrubou, ele tinha que fazer a tábua. Ele tinha que dar um jeito de fazer o prego. Ele tinha que dar um jeito de juntar aquelas madeiras. Foi muito trabalhoso. Cada tábua que tinha na arca, Noé derrubou uma árvore lá na floresta. Ele e os seus filhos, foi muito trabalho. E a Bíblia diz para a gente que isso levou 100 anos. 100 anos construindo aquela arca. Quando eles concluíram aquela arca, Deus mandou a chuva. Enquanto a arca não estava concluída, Deus foi poupando. E Noé foi pregando. E as pessoas foram ouvindo. Mas quem se importou? Noé dizia, vai vir uma chuva, vai inundar tudo. E as pessoas falavam, Noé, você está doido. Nunca choveu, Noé. Nunca choveu. Nunca encheu, isso aqui nunca transbordou esse rio, Noé. Você está louco. Não vai acontecer isso, Noé. Para de ser bobo, vamos lá festejar, vamos pro churrasco, vamos pro carnaval, vamos para a festa junina. E o Noé fala, não, vai vir. Deus falou e vai acontecer. A Bíblia diz para a gente que como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Deus falou para o Noé, Noé, com você eu tenho uma aliança. Você, a sua mulher, os seus filhos, as mulheres dos seus filhos, vão receber salvação. Crê no Senhor Jesus, será salvo você e a sua família. É o que nos diz a palavra. É o que nos afirma a palavra do Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família. Tempestades estão vindo sobre o mundo, meu irmão. E por que vêm as tempestades? As tempestades vêm por causa da maldade do homem. Eu digo até que os efeitos dessas tempestades aí, de destruir casa e tudo mais, é por causa da maldade também. O Brasil é um país enorme. Tem tanto lugar bom. Mas aí a pessoa muitas vezes tem que pegar um pedacinho de terreno lá na beira de um rio. Porque é o que ela consegue comprar. É o que ela pode pagar. Num lugar absolutamente inviável. Vou falar para você, beira de rio sempre vai encher. Um dia eu estava conversando com uma pessoa e ele falou, aqui não dá mais enchente. Se deu enchente há 20 anos atrás, um dia dá de novo. Onde dá enchente, irmãos, vai encher.
porque o lugar é baixada, tem um rio lá, é a várzea do rio. Onde deu enchente há 30 anos atrás, pode ser que 30 anos não tenha dado enchente, vai dar enchente de novo. Um dia, mais dia, menos dia da enchente. A nossa igreja lá do Brasil para Cristo de Mirim, eu ainda falo a nossa igreja lá, né? Lá uns 30 anos atrás deu enchente lá. Eu tinha até um baixo lá, que o baixo estava em pé, que a água não derrubou ele, mas pegou ali. Entrou pouca água, mas pegou. Tinha um violão que estava lá o violão tombou, e aí o violão detonou na enchente. Levantaram mais, fizeram um monte de coisa. Tinham bem uns 30 anos que não dava enchente. Há 2 anos atrás, a água entrou lá, que subiu no púlpito, que estava bem mais alto, estragou a bateria, perderam um monte de coisa, molhou caixa de som. A água entrou lá. Atrás da igreja passa o córrego. Tinha uns 5 carros presos ali em cima do córrego. Irmãos, muitas dos efeitos das tempestades vêm por causa da maldade do homem. As pessoas às vezes não estão nem aí com quem está morando na área de risco. As pessoas não estão nem aí. Eu não estou. Não é problema meu. Muitas vezes a gente tem tido esse comportamento, a maldade do homem. E por conta da maldade do homem, outras tempestades estão vindo. Outras tempestades estão vindo sobre a terra. A gente tem uma outra tempestade que é narrada para a gente no livro de Jonas. Você conhece essa história? Deus falou para o Jonas: Jonas, vai e prega em Nínive. Nínive era a capital da Assíria. E a Assíria era o império que estava dominando o mundo naquela época, levando o povo de Israel para o cativeiro. Quando Deus falou para o Jonas: eu vou destruir a capital dos assírios, o Jonas falou: mas era tudo que eu estou pedindo a Deus, é a minha oração. E Deus fala para ele: não, vai pregar lá, Jonas, porque eu quero ter misericórdia daquele povo. E Jonas não quis, falou: não vou não. Em vez de ir para Nínive, ele foi para um outro lugar. E quando ele está no barco, a Bíblia diz para a gente em Jonas capítulo 1, versículo 4: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Que coisa mais feia, né? Essa situação do Jonas, essa atitude do Jonas. Jonas entrou no barco, veio a tempestade. E por que veio a tempestade? No versículo 12 ele vai dizer: é por minha causa que veio essa tempestade. Ele pelo menos era um cara consciente. É por minha causa que veio essa tempestade. Deus tinha falado para Jonas fazer alguma coisa e ele fez totalmente diferente. Não quero. Irmão, se nós cruzarmos o braço diante das necessidades do mundo, o nosso coração está tão cheio de maldade quanto aquele povo que estava lá na época do Noé. Se nós cruzarmos o nosso braço e falar: não tenho nada a ver com isso, se a nossa atitude for essa, irmãos, o nosso coração e o nosso pensamento vai ser tão mal quanto o pensamento daquelas pessoas nos dias de Noé, que Deus mandou aquela enchente, aquela chuva e destruiu tudo. Nós temos que nos mobilizar. Os assírios eram inimigo de Israel, era inimigo de Jonas. O povo de Nínive, Nínive era a capital da Síria, eram inimigos. Mas Deus quer que você ame até o seu inimigo, e que você leve uma palavra que o salve, que o liberte, que o resgate, que o restaure. Quando Jonas não fez isso, o que aconteceu? Veio uma tempestade onde o Jonas estava. E aí eu fico pensando, aquelas pessoas poderiam ter feito uma viagem tranquila, o barco saído do porto, chegado lá no destino, levado tudo, sem perder nada, numa boa. Por que isso não aconteceu? Porque tinha alguém ali em desobediência. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida, irmãos, para que nós não estejamos em desobediência perante o Senhor. Porque há tempestades que acontecem que a gente não tem controle sobre elas, mas algumas, elas vêm por causa da nossa atitude. Há tempestades na nossa vida, irmãos, que vêm por causa do nosso comportamento. Há tempestades que talvez estão vindo sobre o Brasil por conta do comportamento da igreja brasileira, da cristandade brasileira. Nós precisamos tomar cuidado. Nós temos que tomar para nós o exemplo de Jonas, não para fazer como ele, mas para fazer diferente.
Deus falou para ele: leva a palavra de salvação. E Jonas viu aquilo apenas como uma ação política. Não, deixa que eu quero que eles morram, quero que eles sejam destruídos. Jonas é o oposto de todo pregador, né? Acho que todo mundo quer chegar num lugar, pregar, tem um monte de gente que não conhece Deus, aceitar Jesus, ser batizado, que coisa boa, maravilhosa, né? Jonas foi, pregou lá, 1 dia e meio que ele andou na cidade, uma cidade de 3 dias, ele nem foi todos os dias. Ele andou 1 dia e meio e pregou. E as pessoas aceitaram a palavra, se arrependeram, jejuaram, assentaram sobre cinza, puseram roupas de saco, se humilharam perante o Senhor, chegaram diante de Deus com o coração quebrantado. Que coisa maravilhosa a pregação de Jonas. E o Jonas ficou todo frustrado. Não era isso que eu queria. Eu queria que eles não aceitassem. Eu queria falar com eles e eles falaram: nós não aceitamos. Jonas é o oposto de todo pregador, de todo evangelista e missionário. Ele prega querendo que as pessoas não aceitem. E Deus viu que aquelas pessoas se arrependeram e teve misericórdia deles. Algumas tempestades vêm, meus irmãos, por causa da nossa atitude, do nosso procedimento. E se a gente tem isso na vida do Jonas, a gente tem uma ação diferente com Paulo. Eu acho até que eu já falei esses 2 exemplos aqui. Paulo é uma pessoa diferente. Lá no capítulo 27 de Atos, Paulo está preso. Ele está indo para Roma para ser julgado pelo César. E nessa viagem, numa das paradas, a partir do versículo 10, a gente vai ler o seguinte: Paulo disse: senhores, eu vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Paulo teve uma revelação do Senhor e ele disse: olha, se a gente sair daqui, essa viagem vai ser desastrosa, vai ser perigosa e talvez a gente até morra. Versículo 11 do capítulo 27, mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. O dono do navio está preocupado com quem está no navio está em perigo? Não está não, irmãos, não está não. Quando teve essa destruição lá na região de São Paulo, aqui Ubatuba, essas cidades aí, eu vi um político, alguém da região lá, falando, sendo entrevistado, e falaram: vocês não tinham uma notícia, não teve um alerta? Eles falaram: teve o alerta, mas a gente não queria assustar o povo, porque a cidade está cheia de turista, foi no carnaval, né? A cidade estava cheia de turismo, a gente não queria assustar o povo. Meu Deus do céu, é o dono do navio. Olha, o Paulo está falando que é perigoso. Não, o barco já fez várias viagens, o barco nunca afundou. Foi o que o dono do navio falou para o centurião: pode viajar, o barco nunca afundou, já foi e voltou. O centurião não ouviu Paulo. Aí a partir do versículo 14 diz assim: pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. Na outra versão fala que é o Euroaquilão. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. O navio foi arrastado. A partir do versículo 15 você vai ler falar aí que tinha uma tempestade muitas vezes. Vai se falar que Paulo e esse barco estão numa tempestade. Isso vai durar muitos dias. No versículo 20 vai dizer assim: não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. E quando eu leio isso, quem está falando isso aqui é o Lucas, né? Ele escreve o Atos dos Apóstolos. E ele está falando no plural: nós perdemos, porque era ele e o Paulo. Eles entraram numa tempestade que não era deles. Paulo falou: olha, vai ter tempestade. E as pessoas disseram: não, não vai ter, o tempo vai estar bom, a viagem vai ser maravilhosa. Mas a tempestade veio. E a situação foi tão intensa, eles ficaram sem poder resistir. Eles não tinham controle nenhum daquela situação. E vai dizer: perdemos toda a esperança de salvamento. Eles estavam numa situação que simplesmente disseram: nós vamos morrer, é o fim, acabou. Paulo, foi um prazer te conhecer. O Paulo falou para o Lucas: foi um prazer, Lucas, ter a sua companhia nessas viagens, foi um prazer, vamos morrer, mas dia menos dia, talvez em algumas horas, daqui a algumas horas a gente não esteja mais por aqui, o barco vai afundar, perdemos a esperança de salvamento. Mas aí o que acontece? O Senhor entra em a situação, porque nós lemos aqui
no início aqui, né? Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Aí a gente vai ler no versículo 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho lá atrás e não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Olha que coisa, você está num barco, no alto mar, e você fala para as pessoas: não, fica tranquilo, ninguém vai morrer, só o barco que vai afundar. É uma coisa meio doida, né? Ó, fica tranquilo, todo mundo, coragem, o barco vai afundar, mas vocês não vão morrer. Tinha gente que não sabia nadar ali. Vocês não vão morrer, sabendo ou não sabendo nadar, vocês não vão morrer. Olha o que Paulo diz: pois ontem à noite, o versículo 23, apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro. Lembra do Jonas? O Jonas entrou no barco e foi dormir. O Paulo à noite, talvez alguém estava até dormindo, mas o Paulo estava orando, ele estava na presença de Deus, e por estar na presença de Deus, no meio de uma tempestade, que não foi ele que buscou, que não foi ele o causador, Deus enviou um anjo, e ele diz assim: o anjo de Deus, aleluia, o anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, disse-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Eu acho essa aqui uma das mensagens mais lindas. Alguém estava orando: vamos se perder, nós perdemos a esperança de salvamento. Lucas escreveu no versículo 20, e aí a gente chega aqui no versículo 24, e tem um anjo trazendo uma mensagem para Paulo, dizendo o seguinte: Deus deu a vida de todo mundo que está nesse barco para você, Paulo. Por causa de você, nenhum deles vai morrer, Paulo. O barco vai afundar, mas nenhum deles vai morrer por causa de você, por causa da sua oração, por causa do seu clamor, porque na aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Aleluia! A tempestade não parou não, irmãos, a tempestade continuou, o barco afundou, mas ninguém morreu. Paulo vai dizer: assim tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Eu creio em Deus. Nós precisamos ter essa mesma fé que Paulo possuía, de confiar naquilo que o Senhor falou por meio da palavra, e confiando nessa palavra, viver essa palavra, e nos colocarmos diante de Deus. Deus pode salvar, Deus pode mudar a situação, Deus pode transformar. Deus muitas vezes pode abençoar uma empresa porque tem alguém dele ali. Deus abençoa uma família porque tem alguém dele naquela casa e a família é salva. Deus abençoa, Deus muda situações por causa de gente dele, por causa de gente dele. Eu creio, disse Paulo, que acontecerá do modo como me foi dito. Esse mesmo Paulo, que talvez um dia anterior, ele se despediu do Lucas. Foi um prazer te conhecer, Lucas. Foi um prazer viajar com você, servir ao Senhor ao teu lado. Esse mesmo Paulo, agora ele diz: eu creio que vai acontecer do jeito que Deus falou. Nós temos que ter essa fé, vai acontecer do jeito que Deus falou. No capítulo 8 do Evangelho de Mateus, nós temos uma outra tempestade. O texto vai dizer para a gente assim: entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. De repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. E agora quem é que estava dormindo? Era Jesus. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordados clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Jesus estava ali. Jesus estava ali pertinho. O Criador do mar, né? Como foi cantado aqui, que não há Deus, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como nosso Deus. Jesus estava ali, e ele pergunta para os discípulos: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? E aí o texto diz: então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Parou o vento, parou, o mar sossegou, as águas se aquietaram. Os homens ficaram perplexos e perguntavam: quem é este que até o mar, os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Esse é Jesus. Jesus é aquele que até o vento e o mar lhe obedece.
E os discípulos, a gente tem uma outra situação ainda. No Evangelho de São Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45, a gente tem uma outra situação parecida. Parecida, mas não é a mesma. Porque nessa Jesus não está no barco. Olha o que diz. Foi depois da multiplicação dos pães, Marcos 6, 45. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, Jesus subiu a um monte para orar. Jesus deu tchau para o povo e foi orar. Subiu no monte. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Aleluia! Jesus está lá no alto do morro lá, e os discípulos estão lá no mar. É o mar da Galileia, é um grande lago, né? E Jesus vê os discípulos ali. Ele vê que eles estão remando e estão remando com dificuldade. Eles vê que eles não estão conseguindo chegar em lugar nenhum. Onde estava Jesus? Na primeira situação, Jesus estava no barco. Agora Jesus não está no barco. Mas mesmo não estando no barco, Jesus está vendo. É o que diz o versículo 48. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Está difícil de remar, irmãos? Jesus está vendo. As ondas estão contrárias, Jesus está vendo, Jesus está vendo. Aí o texto vai dizer, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Você conhece essa história? Você conhece essa passagem? Os discípulos não conseguiam evoluir no trabalho, o trabalho não estava rendendo, mas Jesus estava vendo. E aí Jesus vai ao encontro deles, andando sobre as águas. Quando eles veem Jesus, o pavor tomou conta, é um fantasma. Jesus, não, sou eu. E aí você sabe a história, o Pedro andou sobre as águas nesse dia. E aí quando o Pedro viu que aquilo que ele estava fazendo era uma coisa meio que impossível, sobrenatural, ele começa a afundar, e ele até se esquece que sabia nadar. Me socorre, Jesus. Jesus o toma pela mão e ele volta à superfície, andando com Jesus, águas turbulentas, eles vão andando. Jesus não era surfista, não tinha nada embaixo do pé dele, não, era o pé dele na água, a sandália dele na água. Jesus entrou no barco, e quando ele entra no barco com Pedro, a água do mar se aquieta, o mar fica tranquilo, e eles vão seguir uma viagem absolutamente tranquila. O texto vai dizer que os discípulos ficaram atônitos com aquilo. Uau! O que é isso? Diz ainda que eles não tinham entendido o milagre dos pães, e os seus corações estavam endurecidos. Eu fico pensando, como é que está o nosso coração hoje? O Senhor já fez tanto milagre por nós, mas às vezes o nosso coração ainda continua endurecido. E Deus quer fazer uma obra para transformar o nosso coração, o nosso interior. Como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé tinha um homem que fazia diferença, que era o Noé. Nesses dias, meu irmão, quem tem que fazer diferença é você. Eu, você, nós, a igreja, o povo do Senhor, aquele que professa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Essa pessoa precisa fazer diferença nessa época. Nós temos que fazer diferença, a igreja, porque como foi nos dias de Noé, vai ser na vinda do Filho do Homem. E a gente vê que as nuvens de tempestade estão fechando no mundo, nuvens de tempestade estão se fechando sobre o mundo. Nós precisamos estar apegados ao Senhor, como Noé estava apegado ao Senhor. Nós precisamos estar ligados ao Senhor, como Noé estava ligado ao Senhor. Nosso coração não pode estar endurecido. Nosso coração precisa se enternecer, se encher de ternura, de amor, pelas almas, pelas vidas. Paulo estava num barco, e Paulo já havia dito numa outra ocasião, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo falou, para mim está garantido, morrer estou com Cristo. Mas tinha gente naquele barco que não estava. E aí o Paulo na noite, ele não foi dormir, ele foi orar, ele foi buscar a Deus. E aí o Senhor fala, eu te dou a vida de todas essas pessoas que estão no barco, por causa de você ter orado, por causa de você ter ficado na presença. Tempestades estão vindo sobre o mundo, irmãos. Nós precisamos nos colocar perante o Senhor,
como Paulo, como Jesus. Nós vamos nos colocar perante o Senhor com um coração cheio de amor e de ternura. Se o mar está difícil de atravessar, Jesus está vendo. Jesus estava lá no alto daquele monte, vendo os discípulos ali no lago de Genezaré. Hoje o Senhor continua do alto, vendo que o nosso barco, muitas vezes, a gente rema e ele não sai do lugar. A gente rema, a gente já não tem mais força, a gente está cansado, a gente está extenuado, e o barco não sai do lugar. Parece que às vezes até ele volta um pouquinho para trás. Mas o Senhor está vendo. Era de tarde quando Jesus falou para eles: atravessem, ainda tinha sol. Jesus só vai ao encontro deles à alta madrugada, mas foi. Jesus não vai deixar você sozinho no mar remando à toa, não. O Senhor irá ao seu encontro, e quando Ele chegar, a situação vai mudar, e quando Ele entrar no barco, o mar vai se acalmar, e quando Ele chegar, meu irmão, você vai receber a vitória e a bênção, e vai chegar num porto seguro, pela graça, pela bênção, pela mão poderosa do Senhor sobre a sua vida. Tempestades são inevitáveis, a gente não tem muitas vezes como fugir. Algumas vêm por conta das nossas atitudes. Há situações na nossa vida que a gente tivesse tido uma atitude diferente, aquela tempestade não vinha, não é? Muita coisa. Aquela pessoa que bebe e vai dirigir, bate o carro. Não tivesse bebido, talvez não acontecia aquele acidente. Uma tempestade que poderia ter sido evitada. Há situações que a gente pode evitar as tempestades. Quando você puder evitar, evite as tempestades. Quando tiver no seu alcance, evite. Fuja delas. Paulo recebeu a mensagem do Senhor e ele disse: olha, o Senhor falou que vai ter uma tempestade. Mas ninguém aceitou aquilo que Paulo falou. Paulo não tinha a possibilidade de dizer: eu não vou com vocês, porque ele estava preso. Eu creio que se ele tivesse a possibilidade, ele falava: eu não vou com vocês, porque vai vir tempestade. Às vezes, irmãos, a gente não pode fugir. Algumas tempestades nós somos levados por aqueles que estão à nossa volta. E vem a tempestade e ela abate sobre todo mundo. Mas o Senhor promete que vai ter um tempo que a situação vai mudar. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Senhor. Jesus vai voltar, irmãos. E quando Jesus voltar, vai se cumprir aquilo que está escrito lá em Isaías capítulo 32. Diz assim, Isaías 32, versículo 1: vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. E aí eu acho lindo esse versículo 2, pastor Diego. Cada homem será como um esconderijo contra o vento, e um abrigo contra a tempestade. Aleluia! Não está falando que é o Senhor que vai ser isso, é cada homem, é você, meu irmão, minha irmã, que crê no Senhor, que teme ao Senhor. Você será como um abrigo contra a tempestade. Paulo foi um abrigo para aqueles que estavam no barco com ele. Você sendo um abrigo contra a tempestade, você lá na sua casa, sendo um abrigo contra a tempestade. Noé, a sua família não vai se perder, Noé, porque eu vi algo bom em você. Deus tem uma aliança contigo, irmão. Deus tem uma aliança com você, minha irmã. E o Senhor diz que você vai ser um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade. Versículo 15 do capítulo 32 de Isaías diz assim: até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. A justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será paz, o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em lugares tranquilos de descanso. Aleluia! O Espírito já foi derramado do alto sobre nós, para que você seja um abrigo contra a tempestade, para as pessoas que não conhecem a Deus, mas que elas possam se refugiar em você. Já não chegou alguém para você, alguém que não está no caminho do Senhor, mas está passando uma luta, né? Às vezes você até fala para ele: vamos para a igreja, e ele: não, mas quando bate a luta, ora por mim. Sabe por quê? Porque você é o abrigo contra a tempestade, você é o esconderijo contra o vento, porque o Espírito de Deus está sobre você. É isso, irmãos, é isso.
E agora, para a gente terminar mesmo, não tem como a gente fugir das tempestades, irmãos. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, até o versículo 27, a gente vai ler o Senhor dizendo o seguinte: quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente, que edificou a sua casa na rocha. E aí ele fala assim: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. O homem prudente que ouve a palavra de Deus, Jesus diz que vem a chuva, a tempestade e o vento forte. E aí ele fala: mas aquele que ouve estas palavras e não as pratica, é como o insensato. E o que acontece com o insensato? Jesus diz: caiu a chuva, transbordou o rio, soprou os ventos e deram contra aquela casa. Então seja você o prudente, que ouve a palavra e guarda no seu coração, ou aquele insensato, sempre vai acontecer. Vai cair a chuva, vai transbordar o rio, vai soprar o vento contra a sua casa. Você, servindo a Deus ou não, os ventos soprarão e a chuva cairá. Mas quando você serve a Deus, a chuva não vai derrubar a sua casa. E eu não estou falando, meus irmãos, da casa de alvenaria. Não estou falando disso. Não estou falando disso. Eu estou falando da sua vida espiritual. Essa não vai ser derrubada, essa não vai ser destruída. Você pode perder tudo, até o seu sapato, mas você vai continuar confiando no Senhor. Você continuará confiando no Senhor. Para terminar, quando eu morava lá no Nemirim, a gente fazia culto lá, pastor Diego, com frequência. A gente fazia às vezes culto no quintal. E reunia bastante gente. Muita gente aceitou Jesus no quintal de casa lá no Nemirim. E depois daquela primeira chuva, do dia que derrubou o muro, várias chuvas caíram e toda vez que chovia entrava água. E uma vez nós tivemos que subir no telhado, porque começou a encher demais ali. E alguns vizinhos começaram, eles com a casa cheia d'água também, eles começaram a dar risada, falar: olha lá os crentes, eles não ficavam cantando aí, cadê o Deus deles? Eles ficavam cantando igual uma sapaiada aí no brejo. Cadê o Deus deles? Deus continuou cuidando da gente. A água entrou na casa, mas ela não nos destruiu. Passamos por aquilo e permanecemos firmes. Meu pai e minha mãe hoje estão com o Senhor. Eu continuo na presença do Senhor. Ouvir e guardar a palavra do Senhor. As tempestades virão, mas permaneça firme. Guarda a palavra no seu coração. Esconde essa palavra no seu coração. E Deus será com você. Deus vai ser com você como Ele foi com Noé. Você e a sua família serão abençoados. A bênção de Deus estará sobre a sua vida. E no nome de Jesus, você vai ver a salvação do Senhor alcançando todos os seus. Eu creio nisso, porque o Senhor disse. E como Paulo eu digo, eu creio porque foi assim que o Senhor falou. Amém? Eu deixo essa palavra para você nessa noite. Que Deus possa te abençoar. Que o Espírito Santo te dê graça. Que em meio a todas as tempestades você esteja firme. Mesmo que o vento esteja soprando o contrário, saiba que Jesus está olhando para você e Ele virá ao seu encontro no momento que Ele achar certo. Posso orar com a igreja? Vamos orar? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, eu te agradeço, Senhor, eu louvo o teu nome, pelo amor e pela bondade do Senhor para conosco. Passamos e vivemos muitas tempestades, Senhor, na nossa vida, até o dia de hoje. Sabemos que outras tantas ainda acontecerão, mas eu tenho uma certeza no meu coração: a mão do Senhor, que sempre esteve sobre a nossa vida, continuará cuidando, guardando, protegendo e abençoando a cada um de nós. Abençoa os meus irmãos, a cada um dos teus filhos aqui nessa noite, cada um daqueles que estão acompanhando de forma remota. Que o Senhor abençoe, que o Senhor alcance, que o Senhor dê força, que o Senhor dê graça, em nome de Jesus. Oh Deus, talvez o meu irmão já está sem forças para continuar remando, levando o seu barco no meio da tempestade, mas vai hoje ao encontro dele, Pai. Faz com que as águas se aquietem, com que a tempestade cesse. Oh Pai, nós lemos a Tua palavra, e na Tua palavra o Senhor nos disse que o Senhor é aquele que faz com que a tempestade se transforme numa brisa suave.
Faz a tempestade que está batendo na vida da minha irmã se transformar numa brisa suave, Pai. Talvez a tempestade é o desemprego, talvez a tempestade é a enfermidade, talvez a tempestade é um problema familiar, mas vai hoje de encontro, Pai. Faz com que essa tempestade cesse, que ela se transforme numa brisa suave, e o teu filho receba o refúgio, a força e a graça do Senhor. Pai, é a nossa oração. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, que os teus filhos tenham a força do Senhor necessária para viver esse tempo de uma forma agradável a Ti. É a nossa oração, no nome santo e bendito de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, muito obrigado, pastor Diego. Deus abençoe toda essa igreja, no nome do Senhor Jesus.